Olá, tudo bom? Vamos continuar o nosso passeio pelo breve catecismo de Westminster. A partir de agora e os nossos próximos encontros, nós vamos tratar sobre os 10 mandamentos. O Decálogo é um texto bastante conhecido. Qualquer cristão que passou por uma escola bíblica ou por aula de catequese tem noção e sabe do que eu estou falando. Os 10 mandamentos não só estão nos fundamentos da religião judaica e do cristianismo, como também da cultura ocidental. Em muito a nossa cultura está assentada sobre o Decálogo. Mesmo naqueles lugares em que há uma negação do cristianismo enquanto manifestação de fé, mas o Decálogo está na base porque ele está na base da cultura do Ocidente. A questão 42 pergunta o seguinte: em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei. Alguém chega para o Senhor Jesus Cristo e faz uma pergunta neste sentido, e ele diz então que toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos, que uma parte está em Êxodo e Deuteronômio, a primeira parte, e a segunda está em Levítico. Ele então funde tudo isso. Ou seja, o cumprimento de toda a Escritura passa pela adoração a Deus, passa pela nossa devoção, digamos assim, ao Senhor nosso Deus, a nossa entrega total, sem reservas ao nosso Deus, e passa também pelo nosso relacionamento com o próximo. A Escritura então se resume dessa maneira e nós diríamos que aí forma uma cruz, um relacionamento vertical entre aquele que crê e Deus, o Deus ao qual nós prestamos culto e o adoramos, e uma relação horizontal entre a comunidade de fé, mas não só entre a comunidade de fé, entre todas as criaturas de Deus aqui na Terra, inclusive os animais, a natureza, aos quais nós devemos amar, porque tudo é obra das mãos de Deus. Depois vem, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Aí diz, o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor nosso Deus, Ele não é o Deus de Newton, o Deus dos cientistas, dos filósofos, ou seja, um Deus distante. Há uma teoria, há uma vertente, até na teologia, que diz que Deus criou o universo e deixou tudo aqui com suas leis, as leis de Newton, por exemplo, com leis próprias, e o universo se governa e nem mesmo Deus sabe para onde caminha a história. Essa não é a nossa fé. Nós cremos que Deus é soberano, que Ele está no controle, que Ele criou tudo e tudo concorre para a sua glória, para a sua glorificação, e a história tem um fim, uma culminação, que é quando o Senhor Jesus Cristo irá retornar em esplendor e glória para restaurar a criação de Deus que fora corrompida pelo pecado. Então, o Senhor é o nosso Deus, Ele tirou o povo hebreu do Egito, que era escravo no Egito, há muito tempo estava no Egito, mais de 400 anos submetido à escravidão, e é Ele que comissiona Moisés, que instrui Moisés e Arão, diz tudo aquilo que eles devem fazer para retirar o povo da escravidão. Todos os anos, quando se celebra a Páscoa, se recorda exatamente esse momento quando Deus intervém diretamente na história e retira o seu povo do Egito. Não foi Moisés quem retirou, não foi Arão quem retirou o povo do Egito, mas foi o próprio Deus, com o seu poder, com a sua força, que retirou o povo da escravidão. Então, não é o Deus dos filósofos, o Deus que, depois de criar a terra, entrou de férias e vive no seu trono de glória, e a terra a deriva à sua própria sorte,
traçando o seu próprio destino. Não. Deus intervém, esteve presente e continua presente na vida dos crentes. Sempre que nós oramos e que nós pedimos o socorro de Deus, Deus ouve a nossa oração e vem em nosso socorro. Esta é algo que a Escritura sempre fala. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz que Deus sempre escuta a oração do justo. Então, o nosso Deus é um Deus ativo, presente, que caminha no meio do povo, do seu povo, até o seu momento final, o seu momento de glória, a culminação da história. O que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o nosso Senhor, Deus e nosso Redentor. Então, já no prefácio diz que nós devemos guardar esses mandamentos. A guarda desses mandamentos não é boa somente no nosso relacionamento com Deus, mas no nosso relacionamento com o próximo, como veremos mais adiante na exposição minuciosa de cada um dos 10 mandamentos. A Escritura, houve um sábio judeu chamado Maimônides, que fez um estudo sobre os 5 livros de Moisés e ali ele identificou 613 mandamentos, 365 mandamentos positivos e 248 mandamentos negativos, ou seja, proibições. Uns mandamentos são positivos, ou seja, faça isso, faça aquilo, e outros são não faça isso, não faça aquilo. Embora então o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés, contenha esses 613 mandamentos, eles estão resumidos nesses 10, os quais nós devemos obediência, seguir. E esses 10 mandamentos, como nós veremos na exposição que se seguirá a partir da semana que vem, estão na base da cultura ocidental. E se nós conseguíssemos viver de acordo com esses 10 mandamentos, muitos problemas que nós temos na nossa sociedade seguramente não existiriam se nós fôssemos obedientes a eles. O Senhor, então, nos chama à obediência, a seguir esses mandamentos para o nosso próprio bem. Se você gostou desse breve comentário, dessa breve introdução aos 10 mandamentos, curta esse vídeo, comente e compartilhe para que a fé cristã possa ser esclarecida e todos aqueles que creem saibam no que realmente eles creem. Um grande abraço e Deus o abençoe.